A pergunta é para o candidato da coligação A Bahia Merece Mais, José Carlos Aleluia. Candidato, bem-vindo também aqui ao debate, que ele seja realmente proveitoso. E a pergunta que eu tenho para o senhor é a seguinte: os dois candidatos da coligação A Bahia Merece Mais não têm aparecido com bons números nas pesquisas. Na opinião do senhor, como reverter este quadro? Olha, eu não tenho absolutamente nenhuma dúvida de que as pesquisas estão distorcidas pelo excesso de dinheiro público gasto pelo governador Wagner em propaganda. Ele está com uma avaliação superior, ou seja, ele tem uma intenção de voto superior à sua avaliação. Portanto, eu não tenho dúvida de que a candidatura de Paulo Souto é competitiva, que a eleição está tecnicamente empatada, que a sociedade entende que Paulo Souto governou melhor do que Jacques Wagner. Portanto, eu me apresento ao lado de Zé Ronaldo, que foi prefeito de Feira de Santana, é um grande político, é um político que pode ajudar muito a Bahia e todo o interior da Bahia. E eu quero ser senador porque nós vamos renovar 2 dos senadores da Bahia. São só 3. Eu acho que precisa de gente que tenha experiência, que conheça o legislativo, que conheça a Bahia, que queira um Brasil próspero, que trabalhe com transparência, que não se esqueça dos compromissos. Eu, inclusive, tenho um projeto que eu denominei, aliás, o povo denominou, é um projeto que não é meu, eu apenas apresentei, que é o projeto Justa Causa, para punir políticos que prometem tudo no período eleitoral e se esquecem de tudo. Eu tenho grandes projetos realizados, tenho muito orgulho pelo meu trabalho. Eu sou autor de um projeto que atende, eu diria, mais da metade da população pobre da Bahia, são cerca de 3 milhões de famílias quase, pagam metade, menos da metade da conta de energia. Eu tenho trabalhos na área ambiental, relator da lei de crimes ambientais, na área de defesa do cidadão, crimes contra a economia popular. Fui responsável por grandes projetos e vou ser responsável por grandes coisas no Senado. Acho que o Senado precisa de gente experiente e precisa renovar o Senado. Não dá para ter senador que toma café com o governador, almoça com outro candidato e depois termina jantando com outro. Senador de conveniência. Eu quero ser um senador independente. A Bahia em primeiro lugar, meus princípios em primeiro lugar, o cidadão baiano em primeiro lugar. Deputado, em 2003, em entrevista ao programa Roda Viva, o senhor classificou como fracassos os programas sociais do governo Lula. O senhor ainda pensa assim, deputado? E o que o senhor acha das políticas sociais do governo Lula? Olha, eu acho que o governo Lula realizou algumas coisas positivas. Uma delas foi ter colocado no comando da economia um deputado do PSDB, que conseguiu manter a estabilidade do real. O Brasil começou a mudar quando nós acabamos a inflação. A inflação não acabou agora, não é coisa de 7 anos e meio atrás. Quando acabamos a inflação, o salário mínimo começou a avançar, a distribuição de renda começou a avançar e o presidente Lula teve a sabedoria de não seguir a orientação da sua ministra das Minas e Energia na época, Dilma, nem seguir a orientação dela quando queria demitir Palocci e quando queria afastar o ministro, o presidente do Banco Central. Tanto o presidente Lula teve a sabedoria de manter a inflação sob controle, que é a pior coisa para o pobre, é a inflação alta que tinha antes do Plano Real. E teve a sabedoria de unificar as políticas sociais, transformar todos os programas existentes, só não unificou o meu. O programa de energia de baixa renda continuou separado. Mas Bolsa Escola, Bolsa Renda, colocou tudo junto, criou o Bolsa Família. O candidato José Serra já disse que vai dobrar o Bolsa Família para as famílias mais pobres, mas há necessidade de se criar possibilidades de emprego, futuro para os jovens, acabar com a violência. O governo Lula foi muito mal sucedido no combate ao tráfico de drogas e ao tráfico de armas. E por isso a violência cresceu tanto, ao ponto que na Bahia, no período do governo Wagner, foram assassinadas quase 15 mil pessoas. É recorde do Brasil. Hoje quem mora em Salvador tem 6 vezes mais chance de ser assassinado do que quem mora em São Paulo. Portanto, o governo Lula fez algumas coisas, mas o Brasil pode muito mais, vai ter muito mais. Nós vamos caminhar no sentido de manter a estabilidade econômica, gerar empregos, voltar a ter segurança, voltar a poder sair de casa. Hoje, em Salvador, não se pode sair de casa. Quem tem que recorrer ao serviço público de saúde, olha, é uma lástima. Tempo acabado, candidato. Vossa Excelência sabe que eu apresentei um projeto
chamado Projeto Justa Causa. Vossa Excelência votaria a favor de um projeto que suspende os direitos políticos do político que prometer, como Wagner fez, prometendo a Bolsa Estadual, a Bolsa Família Estadual, e não cumprir? Suspender o direito político, candidato, caçar o 2 mandato? minutos, candidato Edivaldo Brito. Até que enfim veio. Afinal, perguntou-me se eu ficaria contra o que entenderia, deputado, a infidelidade partidária. Infidelidade com o eleitor. Como com o eleitor. Estou favorável a isso, sim, porque na França nós tínhamos os cahiers, que representavam possibilidade de o eleitor, recebendo a plataforma do candidato, que era feita, por isso o nome plataforma, na praça pública, depois conferia se ele tinha sido fiel àquela plataforma e teria condições de eliminá-lo de dentro do legislativo. Portanto, o deputado Zé Carlos Aleluia, além de estar satisfeito com a pergunta, porque ela tem a polidez de quem está debatendo para o Senado Federal, cumprimento Vossa Excelência pelo projeto. Agora sim, Zé Carlos Aleluia. Fico muito satisfeito que Vossa Excelência aprove o meu projeto de justa causa. Quando o cidadão comum, um telespectador, passa um cheque e o cheque não tem fundo, ele é penalizado. O governante que promete algo, como prometeu o governador Wagner, fazer o Bolsa Família Estadual e esquece completamente, é um cheque sem fundo. Quem deu o nome do projeto de justa causa não fui eu. Quem deu a ideia não fui eu. Foi um cidadão na rua. Deputado, nós precisamos voltar a acreditar nos políticos. E Vossa Excelência, se for para o Senado, vai honrar a Bahia. Pode ter certeza que Vossa Excelência vai honrar a Bahia. Pela sua experiência, pela forma como Vossa Excelência debate. E eu, portanto, fico até querendo ouvir Vossa Excelência. Sei que Vossa Excelência tem um problema que é a companhia do seu suplente, que precisa se aposentar. César Borges precisa se aposentar e parar de dizer que é candidato de Paulo Souto. Ele disse que é candidato de Paulo Souto, depois disse que é candidato de Wagner e, de vez em quando, disse que é candidato de Gedel. Ele é candidato de Gedel. Fique com o Gedel. Por isso que eu devo... Candidato, todos sabemos que o saneamento básico é uma questão de saúde pública e que o abastecimento de água é um grave problema nos estados do Nordeste. Que propostas o senhor pretende defender no Senado que possam ser transformadas em ações para a Bahia nesta área? Olha, realmente a pergunta valoriza o debate, eu não tenho dúvida. Nós temos que olhar primeiro que os recursos, a prioridade é recuperar os rios. Eu me recordo, deputada Lídice, do tempo que eu era criança e chegava ali na boca do rio com meu pai, Edivaldo, tomava banho naquele rio e via as mulheres e os homens pescando pitu. Hoje não dá para tomar banho, portanto, nós fizemos o Bahia Azul, mas é muito pouco. Os rios da Bahia e do Brasil estão acabando. Portanto, a pergunta é muito oportuna, muito boa. Agora, observem, o ano passado, a Caixa Econômica Federal emprestou mais dinheiro à Petrobras do que aplicou em saneamento. Aí não pode avançar. A Caixa Econômica é o banco do saneamento, então tem que dedicar dinheiro público para aplicar em coisas do interesse. Olha, só 14 empresas levaram 70% do dinheiro do BNDES. Por isso que não sobra dinheiro para fazer saneamento. O que nós queremos realmente é priorizar o saneamento. Isso, Vossa Excelência, concorda. Fizemos uma lei do lixo muito boa, com apoio do meu partido, com apoio do PV, com apoio de Vossa Excelência. É uma lei muito boa, mas nós temos que investir pesadamente na questão do saneamento, na questão do lixo. Eu acho que o Senado pode ajudar muito. O Senado tem uma importância muito grande. É importante que as pessoas vejam que são 39 deputados que a Bahia tem. São 3 senadores. Então, 3 senadores fazem muita falta. É um jogo de 3 contra 3. Cada estado tem 3. Portanto, é fundamental que a Bahia tenha 3 senadores e senadoras que possam representar o Estado, que possam falar em seu nome, que priorizem o Estado. Não dá para ter senador que muda de lado, que não tem lado, que não defende teses. Eu defendo ideias. A ideia da liberdade é uma ideia que eu defendo. A ideia que Vossa Excelência começou falando, Edivaldo, a questão dos impostos. Para não acabar com a pequena e média empresa, eu defendo a micro, pequena e média empresa, não só a grande. Eu aprovei uma emenda, nós aprovamos 80 bi a mais para o BNDES, eu aprovei a emenda obrigando, inclusive contra alguns partidos, mas no fim foi um acordo. 25% para a micro e pequena empresa, o governo vetou. Tempo encerrado. Eu começo de novo parabenizando a TV Aratu, o SBT, pela oportunidade de nós discutirmos aqui o futuro da Bahia no Senado. Eu quero que as pessoas levem em conta que aquele escolhido
vai durante 8 anos falar em nome do Estado. Cada Estado tem 3 senadores. Sergipe, que é um Estado pequeno, nosso irmão, tem 3 senadores. A Bahia tem 3 senadores. São Paulo tem 3 senadores. Enquanto deputado federal, Sergipe tem 8, a Bahia tem 39, São Paulo tem 70. É lá que se equilibram as forças para defender o Estado e impedir que os Estados mais fortes massacrem os Estados mais fracos. Como disse o professor Edivaldo Brito, é lá que são escolhidos os juízes da Suprema Corte. Não dá para escolher senador que vai para lá dizer amém, que vai mudar de lado. Eu serei um senador independente, transparente, que vou defender que as coisas sejam produzidas de forma limpa, o próprio meio ambiente, a própria energia limpa, segura, saudável. Eu sou uma pessoa que tenho responsabilidade. Quem conhece minha história, eu já sou deputado há quase 20 anos, fui diretor de distribuição da Coelba, os funcionários e os usuários da empresa me conhecem. Fui presidente da maior empresa do Nordeste, a estatal Chesf, Companhia Hidrelétrica de São Francisco. Eu tenho uma história que vai permitir que, junto com vocês, nós possamos, durante 8 anos, representar a Bahia de forma independente. Eu não vou para lá para ficar contra nenhum governador, vou ficar a favor da Bahia. Eu não vou para lá para dizer amém ao meu partido ou para dizer amém ao presidente da República, seja qual for, porque o meu mandato cobre o mandato de 2 presidentes da República e de 2 governadores. Eu quero ser senador porque eu acho que a Bahia tem que ter uma voz firme no Senado. Eu acho que nós devemos renovar a voz da Bahia no Senado. Eu quero ser o senador que tem compromissos, o senador que vai cumprir os compromissos. Tempo encerrado, candidato.